Olá, boa noite. Eu sou Ruth Borges e a Renata. Olá, boa noite. Eu sou a Renata Bombini, psicóloga também. Estamos com um tema hoje da live sobre ansiedade, porque é o aumento, o crescimento da ansiedade no final do ano, que as pessoas começam a angustiar por não saber, Renata, como lidar no final do ano, a culpa de um ano todo de não conseguir as metas, realizar todas as metas. E aí, Renata, você pode ficar à vontade para falar sobre a ansiedade, o aumento da ansiedade no final do ano. Vamos começar. Pode ficar à vontade, é um bate-papo, vocês podem fazer as perguntas, vocês podem falar de outra coisa também que está angustiando, o medo, a angústia do dia a dia, as preocupações para o final do ano. Se vocês conseguiram bater meta, se vocês estão fazendo aquilo que gostaria, se já compraram os presentes, tem dificuldades em comprar os presentes, está pensando primeiro em quem? Nas pessoas, primeiro em você? Como você está lidando com a ansiedade no final do ano? Tem um ponto, Ruth, que a gente sempre fala, acho que assim, dos aspectos, eu acho que é aquele balanço do ano, acho que isso acaba causando bastante ansiedade, Porque, geralmente, que sempre a gente fala, é importante a gente fazer um planejamento, sobre o ano, criar metas. E quando vai chegando agora no final do ano e a gente percebe que aquelas metas não foram alcançadas, eu acho que vai batendo, uma frustração. A gente também se compara muito com o outro, não é, Ruth? Eu acho que o outro, ele acaba tendo um papel importante, mas que não pode ser fundamental na nossa vida, porque cada um tem o seu tempo, cada um tem os seus desafios do dia a dia, cada um tem uma forma também de lidar com tudo. Então, eu acho que final de ano vem essa cobrança, e essa cobrança vai gerando, Acho que um outro ponto que a gente tem conversado também, a Ruth já até nomeou aqui, são os gatilhos das festas, Porque também a festa, tem um lado que a gente quer, mas famílias não são perfeitas, Isso nenhuma é perfeita. Então, às vezes, a gente também tem uma dificuldade, quer ficar em casa, mas se sente também pressionado a participar de eventos, a participar das festas de família, e nem sempre, às vezes, é aquilo que a gente gostaria. Existe, acho, uma pressão financeira também, não é, Ruth? É um tudo, e tem o medo da frustração, o almoço, jantares, a forma de como vai servir, principalmente as receitas que vão fazer, o tipo de comida, mesmo que já tem aquele padrão, mas tem as culturas, que tem cultura que é de um jeito e os convidados muitas vezes não têm a mesma cultura. Então é um estresse do dia a dia, é o luto, não só que o luto a gente fala referente à perda do ente querido que não está presente, mas é um luto de outros fatores, Renata? Sim. Como você pontua sobre o luto. Isso, o luto tem isso, não é sobre só a perda de entes queridos. A gente sabe que muitas pessoas perderam algum ente querido durante o ano, mas tem também o luto daquilo que não aconteceu, das expectativas. E a gente entende, que isso é um ponto muito importante para refletir. Por quê? As expectativas muito altas geram uma frustração muito grande, e isso pode gerar sintomas como tristeza, como raiva, como um sentimento de incapacidade. Então, e é importante a gente também olhar quando esse luto ele vem só de uma tristeza, mas a gente consegue dar a volta por cima no aspecto, não aconteceu, mas o que vou refletir sobre por que também que não aconteceu, É algo que eu deixei de fazer, é algo que o outro acabou impactando nessa questão de não acontecer, quais estratégias posso fazer para de repente no próximo ano alcançar. A expectativa, ela é importante, a gente ter expectativa, mas a gente precisa olhar
qual é o nível dela, não é? É isso, tem que não tem importância, é normal a ansiedade, é normal você ficar ali com aqueles sintomas, naquela tensão, naquela expectativa. Agora o excesso que pode prejudicar, até que ponto é excessivo, até que ponto está descontrolando, porque o ponto certo da ansiedade é aquela situação que passamos e não somos abalados pelo meio, né? O que está acontecendo, aquilo eu sei lidar com mais facilidade, mesmo que vai ficar com preocupação, aquela tensão, mas dá tudo certo. E os planejamentos para o final do ano, então o medo de repetir os erros de novo dos anos anteriores, aquela expectativa do ano melhor, que a gente sempre quer o melhor, né? O melhor ano, tudo fluindo bem, é no relacionamento, é no trabalho, é os familiares, é os planejamentos em um todo. Então essa expectativa de um ano novo que recomeça ali com força, quer dizer, você vai com o pé direito e dá esse impulso para a vida, para novas oportunidades, para um propósito de vida, para facilitar, né, ali o convívio como um todo, porque não é fácil, né, Renata, Não. a gente passar por várias situações, então um monte de coisas que não acontecem, a gente fica naquela expectativa, esperando, tem que ser persistente. E acho que tem um ponto, né, que olha que mencionou da persistência, né, no final de ano, então também bate aquela nível de vai ter que acontecer ainda, né, de urgência, então vai dar tempo, eu vou sair correndo, vou fazer, e esse a gente entende que não é o caminho, né, o caminho então agora é refletir, né, é fazer o que tem que fazer, a gente sabe, né, todo mundo tem uma pressão maior no final do ano, em decorrência de férias, decorrência de final de escola, né, quem está na escola, quem está na faculdade, quem está em pós. Então, a gente precisa ter uma conclusão desse ciclo, né? Uma finalização, e isso vai gerando. E um dos pontos também que acaba sendo não negligenciado, mas que a gente também tem que ter uma atenção, é sobre o sono. Porque essa hipervigilância, né? Porque a ansiedade, um dos sintomas é a hipervigilância, ela acaba afetando o sono. E como que a gente faz, né? Muitas vezes você vai conversando, a Ruth também vai, né, ouvindo na clínica, olha, né, eu durmo, mas eu amanheço cansada, parece que a semana não termina, parece que o mês não tem fim e eu não sei o que fazer, né? Então, uma das sugestões, orientações que a gente sempre passa para os nossos pacientes é um exercício de respiração. A respiração ela é algo muito simples, mas que traz um resultado muito grande. Por quê? Ela abre todo esse campo mental, e quando a gente abre esse campo mental, vem uma luz, né? Mas uma luz no sentido do quê? Da gente compreender certas situações, da gente conseguir olhar até de fora para aquela situação e entender que ela tem solução. Clareia a mente, né? Ali clareia como se tivesse um sinal, alertasse ali uma intuição para você perceber a situação e fazer as mudanças. Vai dar medo? Vai dar medo. Então, os exercícios, né, que oxigena o cérebro, você muda logo a sua mentalidade e automaticamente o comportamento e passa para agir diferente. Aí quando você vê, nossa, acabou aquela tensão, aquela preocupação ameniza, começa a dormir bem, as coisas fluem, porque eu tenho o controle dos meus pensamentos, temos o controle do que eu quero para a minha vida. Então, quando aprendemos a ter este controle, fica mais fácil. Não precisa oxigenar o cérebro, alinha a coluna, inspira, segura, solta todo o ar e repete várias vezes até se sentir calmo, né, Renata? Isso. Tem mais outras técnicas para passar para as pessoas que
que precisam, que dá aquela atenção, que não sabe, que perde o controle mesmo. Tem gente que perde o controle e acha que só com remédio vai dar jeito. Sim, vai dar uma ajuda, mas o remédio não vai fazer aquilo que a pessoa que tem que fazer. E escutar o que a ansiedade está querendo me dizer. O que a ansiedade está querendo me dizer? Porque Sim. quando o corpo sente, eu penso, eu sinto, eu passo a ser. Então tem algo ali que não está legal. Porque se estivesse legal, eu não estaria naquela tensão ali, igual um vulcão em erupção. Que ficamos assim, né? Com certeza. Acho que uma outra técnica, outro exercício que a gente costuma fazer também, indicar, é o quê? É molhar, né? Então, assim, tá num lugar, consegue ali ter, né, um banheiro, uma pia, em algum lugar que tenha água, é molhar sempre aqui o pulso e dar uma, né, molhar as mãos e passar assim no pescoço, na nuca, porque isso também abaixa o nível de ansiedade e aí a gente consegue olhar para a situação também de uma forma diferente. A ansiedade, quando a gente fala, né, então, é sempre o medo do futuro, né? O básico é, ansiedade é medo do futuro, nunca é do presente e nem do passado. E a gente precisa olhar, será que isso, né, que está ali, que está trazendo medo, de fato vai nos derrubar, vai nos atingir? Ou é a gente que está olhando de uma forma maior do que aquilo realmente é? Então, um ponto é sempre trazer para a realidade e fazer essa pergunta. O que está aí, de fato, eu não consigo resolver, eu não consigo lidar, eu não consigo enfrentar? Porque a partir do momento que a gente também vai enfrentando, ela vai melhorando. Esse é um lado que a gente precisa refletir para também fazer as diferenças, porque existe a ansiedade como sintoma, que não precisa de uso de medicamento, não precisa de um tratamento, né? Então a gente mesmo vai resolvendo sozinho, mas tem aquela ansiedade que aí cada um sempre precisa olhar como que eu estou me sentindo, como que eu estou lidando, o que eu estou sentindo está me paralisando? Porque se estiver paralisando, é momento de buscar uma ajuda mais efetiva, né? Isso. E eu sempre falo que para trazer para a realidade, para passar, para dar o controle, para se situar, traz para a realidade e olha, está acontecendo realmente aquilo que eu estou imaginando? Porque a gente cria um cenário futuro negativo e aí causa essa tensão. Aí traz para a realidade, aí você vai ver logo, é a minha vida, é com a vida do outro que está me deixando nessa tensão. Traz para a realidade o que está fazendo no momento, porque é o agora que existe. Nada que está na mente está acontecendo, porque não está existindo. Então buscar olhar para o agora. O agora eu estou fazendo o quê? Agora mesmo eu e a Renata estamos aqui fazendo uma live. Nada que está na nossa mente está acontecendo. Então eu preciso saber, ali entender ali a causa dessa tensão e me conhecer principalmente. Se eu não me conheço, eu não sei lidar com meus sentimentos e as emoções. Né? Isso, né? Então o autoconhecimento ele é de extrema importância. A gente saber quem a gente é de fato, o que a gente gosta, com quem a gente quer estar, onde queremos estar, porque a partir do momento que também a gente consegue responder, né, a essas perguntas, mas não só responder, mas fazer movimentos para estarmos, né, de encontro com elas, a gente também vai ficando mais tranquilo em relação à nossa realidade. Acho que tem um ponto, né, da ansiedade que é esse, né, que a gente precisa se perguntar. Onde, né, o que eu estou fazendo hoje está me levando de fato para a vida que eu quero ter? Eu acho que esse é uma reflexão que a gente precisa fazer e precisa olhar e não entrar em desespero, mas responder com responsabilidade e buscar ajuda caso seja necessário. Quando a gente fala de ajuda, não é uma ajuda só terapêutica, né, psicoterapêutica, mas é qualquer coisa que eu preciso fazer para alcançar as minhas metas, seja um curso, seja ter mais lazer, seja aumentar o círculo de amizade, enfim, seja movimentos, né, que sejam positivos e que vão contribuir com a nossa qualidade de vida e realizações.
Isso é criar novos hábitos, né? Porque o comportamento igual, o resultado igual. Preciso criar novos hábitos, ter infinitos talentos, mudar a mentalidade, alinhar a mentalidade, né? Que o pensamento ali, o comportamento. Porque se não mudar, se não tiver alinhado ali o pensamento com o comportamento, vai dar não vai desestruturar. Então precisa alinhar para seguir o caminho com leveza, senão a gente fica tenso, faz todo esse processo de sofrimento desnecessário, né? Porque não tem o conhecimento suficiente para saber lidar com os nossos próprios pensamentos, né? E sentimentos, emoções, que faz parte da nossa vida. Sim, entendo que esse é o recado que nós gostaríamos de deixar hoje, né, Ruth? Essa reflexão e como lidar com a ansiedade, entender, né, que tudo tem um caminho, né? Sempre tem uma saída, sempre. E eu acho que a gente precisa sempre olhar para isso. Agradeço a participação, né, de vocês e até o próximo momento. Obrigada. Muito obrigada e vamos controlar a ansiedade.